Olá pessoal, depois de fazermos a revisão de vetores, vamos trabalhar os conceitos hoje de vetor gradiente. Bom, para isso eu trouxe uma montanha aqui gerada criada no GeoGebra. Eu vou demonstrar aqui essas linhas, que são linhas de nível. A gente está observando a montanha aqui, existe uma referência aqui que é um eixo Z, e ele está plotado de 20 em 20 metros, por exemplo, aqui de unidade, perfeito? E vamos supor que você esteja, vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui. Vamos supor que você esteja aqui num certo ponto. Vamos criar um ponto aqui, você está nesse ponto aqui, você é pessoa B, e existe uma outra pessoa nesse ponto aqui, que eu chamei de pessoa C, perfeito? Você vai fazer o seguinte caminho. Você vai partir aqui desse ponto B e vai chegar aqui até aproximadamente esses 80 metros, perfeito? Você vai fazer esse caminho aqui todo, passando por essa região, subindo aqui a montanha até atingir os 80 metros aqui nesse ponto. A pessoa C vai atingir os mesmos 80 metros, porém ela vai seguir um caminho um pouco diferente aqui. Ela vai passar por essa região, vai passando aqui, vai subindo aqui e tal. Vai subindo mais aqui até chegar ali nos 80 metros. Bom, você pode observar que você, que é a pessoa B, você percorreu 80 metros na subida, porém, pensando na horizontal, você fez o caminho de apenas 20 metros, que cada quadrícula aqui tem aproximadamente 20 metros nessa escala que eu criei, tá bom? Então, você vai percorrer uma distância aqui de 20 metros e aqui você vai subir 80 metros. Então, você fez o que a gente chama de variação de deslocamento. Você sofreu uma variação de deslocamento. Essa variação de deslocamento foi de 80 metros na vertical com 20 metros na horizontal. Então, 80 dividido por 20, ok? 8 dividido por 2. Você subiu 4 metros para cada metro que você percorreu horizontalmente. Então, essa foi a variação do seu deslocamento, perfeito? Você subiu 4 metros a cada metro que você deslocou horizontalmente. E essa pessoa C? Essa pessoa C atingiu os mesmos 80 metros, então ela também sofreu uma variação no seu deslocamento, né? Ela subiu os mesmos 80 metros verticalmente, né? Agora, quantos metros ela se deslocou horizontalmente? Deslocou 20, 40, 60 metros, né? Pensando nessa linha como referência. 80 em 60, eu tenho aqui 4 dividido por 3, perfeito? 4 terços. Então, eu tenho aqui 1, aproximadamente, né? 1,33 metros para cada metro. Então, olha que interessante, né? Essa pessoa, a cada 1,5 metro, aproximadamente 1,5 metro que ela subiu, ela percorreu 1 metro na horizontal. Você, a cada 4 metros que você subiu, você percorreu 1 metro na horizontal. Então, eu posso já afirmar aqui que o seu vetor gradiente foi maior, o vetor gradiente, então, olha aqui o símbolo nabla ou del, o vetor gradiente da pessoa B é maior que o vetor gradiente da pessoa C. Por quê? Porque a sua taxa de variação de 4 metros por metro é maior do que a taxa de variação de 1,33 metros por metro. Então, quer dizer, você, pensando no conceito físico, você vai realizar mais trabalho? Não, o trabalho é o mesmo. Mas se você for pensar na variação da taxa do trabalho, você teve uma variação de taxa de trabalho maior do que a variação de taxa de trabalho da pessoa C. Então, nós dizemos que o vetor gradiente seu é maior que o vetor gradiente da pessoa C. Mas, afinal de contas, o que vem a ser, então, esse vetor gradiente? Vamos limpar isso aqui e vamos colocar aqui uma definição para a gente verificar como é que ela está. Veja só. Gradiente ou vetor gradiente
é um vetor que indica o sentido e a direção de maior alteração no valor de uma certa quantidade por unidade de espaço. Aqui, ó, unidade de espaço, metros. Maior variação, sua 4 metros, do seu amigo 1,33 metros. Então, quer dizer, o vetor gradiente é um vetor, até destaquei aqui, ó, é um vetor que vai indicar o sentido e a direção de maior alteração. Então, observe aqui, seria basicamente você interpretar a seguinte situação. Você teria, supondo aqui, você teria esse vetor gradiente e essa pessoa teria esse vetor gradiente aqui, ó. Tudo bem que o módulo do vetor gradiente da pessoa C, o módulo dele é maior do que o módulo seu, né? Esse foi o módulo do vetor gradiente seu, que é a pessoa B. O módulo de C é maior do que o módulo de B. Olha o tamanho dele. Mas, no entanto, observe como é que você está inclinado aqui, ó. Perfeito? Então, o vetor gradiente indica justamente a direção e o sentido de maior alteração no valor da sua quantidade para cada unidade de espaço, que a gente está adotando o metro aqui como referência. Então, observe o seu vetor gradiente, observe o vetor gradiente da outra pessoa. Como você está bem mais inclinado, o seu vetor gradiente é maior do que o vetor gradiente da pessoa C. Perfeito? Ao longo dessa videoaula, vamos dar vários exemplos usando, inclusive, o GeoGebra, tá bem? Já já continuamos com mais alguns exemplos. Bom, pessoal, nesse exemplo, nós vamos destacar aqui um ponto E, que seria um esquiador qualquer, e esse esquiador vai descer, então, essa montanha, tá bem? Ele vai descer essa montanha, esse morro aqui, e é claro, esse morro está perfeito, né? Ele foi gerado com uma função matemática, né? Então ele não tem tanta irregularidade. No entanto, quando nós temos uma região um pouco mais irregular, né? Numa montanha, o esquiador ele vai procurando intuitivamente locais onde ele pode ter, assim, no intervalo de tempo menor, um aumento grande, brusco de velocidade, ou seja, ele deve acelerar. Então ele busca determinados locais quando ele vai descendo a montanha, esse esquiador, e esses locais podem provocar determinadas acelerações, né? Ele pode partir desse ponto E aqui, por exemplo, ó, e pode fazer alguns caminhos aqui, ó, né? Ele vai fazendo esse caminho aqui, ó, e ele vai ganhando velocidade, ou seja, ele vai acelerando ao longo desse percurso como um todo, até chegar aqui na parte de baixo, né? Onde existe uma linha de chegada e tal, né? Pensando numa competição. Então ele faz isso intuitivamente, né? A gente pode ver isso nesse aplicativo aqui do GeoGebra. Deixa eu limpar aqui para a gente. Aqui, ó, nós temos o esquiador. Aqui eu tenho uma visão lateral, né, da nossa montanha. E aqui tem os pontos de irregularidade. Então ele vai procurando, ele vai buscando regiões onde ele possa acelerar cada vez mais para ganhar cada vez mais velocidade ao final do percurso, né? Então observe que o esqui ele está sempre perpendicular às curvas da montanha. Então isso é muito importante. Esse perpendicular aí, eu vou parar o nosso esquiador em determinado momento aqui, ó, pronto. Quando esse esquiador está perpendicular a essa curva, então esse esqui nessa região aqui, exatamente nessa região, está indicando um gradiente, no caso aqui pode ser um gradiente de velocidade, né? Eu posso ter aqui um vetor gradiente de velocidade nesse ponto, tá bem? E interessante, importante, que se eu tiver nesse ponto aqui, ó, o nosso vetor gradiente ele vai estar indicando exatamente perpendicular a essa superfície. Então, o vetor gradiente ele é sempre perpendicular à superfície. Ó. Se eu tiver uma superfície aqui, esse aqui estaria o vetor gradiente. Nessa região aqui, ó, o vetor gradiente estaria aqui, ó, sempre perpendicular à superfície, indicando o local de maior taxa de variação. Então, isso é importante, tá? O vetor gradiente aqui, ó, da velocidade, estaria sendo, aqui não pode ser no caso da velocidade, simplesmente de uma descida, né, de um espaço qualquer percorrido por ele. O vetor gradiente, nesse momento aqui, estaria indicando a maior taxa de variação possível na velocidade dessa pessoa. Ou seja, estaria acelerando cada vez mais nessa região.
Ok? Então esse é mais um exemplo que a gente pode dar a respeito de vetor gradiente. Ok? Vamos voltar ali para a nossa montanha, porque a gente pode dar mais um exemplo ali na montanha a respeito de, por exemplo, água, né? Se eu tivesse aqui uma fonte d'água nessa parte superior aqui da montanha, ó, né, nessa parte de cima da montanha, se eu tivesse uma fonte d'água aqui, por exemplo, essa fonte d'água poderia percorrer o melhor caminho, né? Para onde? Qual seria esse melhor caminho? Ela vai descobrindo, ela vai provocando rupturas na rocha, né? Ela vai escavando a rocha, escavando algumas regiões de terra um pouco mais dura, né? Ela vai escavando e vai procurando o melhor caminho até ela chegar na base e diminuir sua velocidade. Então ela vai procurando aqui já não é mais intuitivamente, né? Ela já vai procurando condições de vetor gradiente, né? Se a curva for feita nesse sentido, o vetor gradiente é sempre perpendicular à curva. Não posso esquecer isso, né? Se a curva está nesse sentido aqui, por exemplo, o vetor gradiente é perpendicular a essa curva. Ok? Então isso é muito importante. Então um exemplo aí de um curso d'água que poderia estar descendo uma montanha. Tudo bem? Então mais um exemplo. Logo voltamos com mais alguns exemplos. Bom, pessoal, um ótimo exemplo que a gente poderia dar a respeito de vetor gradiente é a procura de determinados tumores em algumas regiões do nosso corpo. Por exemplo, existe aqui uma fonte de calor, esse tumor aqui ele é uma fonte de calor, e eu preciso localizar esse tumor com grande precisão, né? Então ele tem uma variação de temperatura grande aqui, né, nessa região, um pouco maior do que a temperatura normal do corpo humano internamente, e eu vou procurando, eu vou varrendo regiões, eu vou procurando através de vetores gradientes, onde é que há esse tumor, onde é que essa região de maior variação de temperatura. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um sistema de ressonância magnética. A ressonância magnética vai entrar nessas linhas. Essas linhas aqui são todas exotermas, são linhas exotermas. Isso quer dizer que elas têm a mesma variação de temperatura. No entanto, quando eu vou aproximando da fonte de calor, por exemplo, essa exoterma tem uma temperatura, vamos supor aqui, supondo que a fonte de calor seja 39 graus, estou jogando muito alto, mas só para a gente imaginar. Aqui teria 38,5, aqui 38, aqui 37, né? 37,5, 37,5, 37, 36,5, alguma coisa assim. Então a ressonância magnética ela vai procurando justamente esses pontos. Olha, quando ela chega nessa primeira exoterma aqui, ó, o nosso vetor gradiente passa a ser perpendicular a essa linha gerada aqui, imaginária, que é uma linha isoterma. Então ele vai procurando regiões de maior taxa de variação. Então essa região aqui tem uma maior taxa de variação do que essa aqui, então ele vai procurando essa região até encontrar, até entrar, penetrar exatamente aqui no nosso tumor e localizá-lo. Então ele localiza através de vetores gradientes, tá? Lembro novamente que esses vetores gradientes, vamos posicionar isso aqui um pouco de planta. Esses vetores gradientes que a gente está imaginando, eles são sempre perpendiculares à linha, no caso aqui são linhas isotermas, tá bem? Isso quer dizer que ele não vai reto lá exatamente no ponto de calor, né? Porque ele entra nessa região aqui, isso quer dizer que ele vai mostrar para a ressonância magnética que a ressonância tem que fazer uma pequena curva, e essa curva é dada nessa região. Quando ele penetra aqui, ó, ele é sempre perpendicular, mostra então para a variação de campo, né, do campo magnético, ele tem que fazer uma nova curva. E assim sucessivamente, os vetores gradientes, sendo sempre perpendiculares às curvas, vão indicando para o campo magnético onde ele vai conseguir localizar com exatidão o tumor. Perfeito? Então essa é uma boa referência. Um outro exemplo também que a gente gosta de dar, até mesmo com essas linhas isotermas, são a respeito de sistemas balísticos, né? Mísseis que estão procurando fontes de calor. Você emite um míssil, né? Você libera um míssil do seu avião, esse míssil vai fazer todo um percurso. Nem sempre esse míssil está em direção a um avião inimigo, né? Então, ao encontrar a primeira exoterma, que é uma região que libera calor, né? Porque isso aqui também é uma fonte de calor, pode ser ali o motor do avião inimigo, alguma coisa assim, né?
e ele vai procurando, esse míssil vai se redirecionando usando os vetores gradientes, cada vez mais, sendo sempre perpendiculares a essas linhas isotérmicas, ele vai procurando a região até atingir a fonte de calor, onde teve a maior variação na temperatura, perfeito? Onde o gradiente, o vetor gradiente, indica a maior taxa de variação na temperatura. Então ele vai corrigindo a rota usando vetores gradientes. Perfeito? Ok? É isso então. Bom, pessoal, estamos de volta e nesse momento nós já chegamos no cume daquela montanha, ok? Nós fomos subindo a montanha usando determinados gradientes, né? E estamos chegando no cume dela já. Então aqui existe uma curva de nível, essa curva de nível está aqui simbolizada em linha preta para você, e você está aqui nesse ponto P qualquer aqui, perfeito? Então quer dizer, existe aqui um vetor gradiente, esse vetor gradiente nesse sentido aqui, ó, você aumenta a sua taxa de variação. Então, a gente pode dizer que você teve um vetor gradiente f positivo. Se você vier nesse sentido aqui, você diminui a sua taxa de variação. Vamos supor que você esteja naqueles 80 metros aqui, nesse momento. Perfeito? E aqui a gente está no cume da montanha, vamos supor lá 100 metros. Ok? E descendo aqui, ó, né, você está nos 80 metros, descendo lá para os 60 metros, algo assim, né? Então, por exemplo, se você estiver nesse ponto e subir a montanha, você tem uma maior taxa de variação. A taxa de variação sua, então, a gente pode dizer que o seu vetor gradiente ele é positivo. Se você desce a montanha, você tem uma menor taxa de variação. Essa menor taxa de variação vai indicar, então, que o seu vetor gradiente f qualquer, de uma função qualquer, ele tem, então, sentido negativo, né? Ele tem valor negativo porque está no sentido 180 graus em relação à maior taxa de variação sua. Aqui embaixo você pode observar que eu projetei, como isso é um vetor, né? Deixa eu apagar aqui. Como isso tudo que a gente está trabalhando são vetores, vetores você pode projetá-los, né? Sem problema. E eu projetei aqui embaixo, então, esse ponto. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Aqui, ó. Eu peguei o ponto P, que é você ali, projetei aqui embaixo. Então, o que está aqui em vetor azul, ó, dá para a gente observar aqui esse pequeno vetor aqui em azul, esse é exatamente o seu gradiente da função f, por exemplo, descrita para você. Esse ponto P projetado nesse sentido seria menos o vetor gradiente. A menor taxa de variação sua seria você descer a montanha e a maior taxa de variação seria você, então, subir essa montanha. Um outro exemplo que eu dou aqui, que seria bastante interessante, eu não posso esquecer em hipótese alguma, deixa eu projetar isso nesse sentido aqui, ó. É importante você reconhecer que o vetor gradiente ele estará então perpendicular a essa curva de nível da montanha aqui, perfeito? Nosso vetor gradiente, o vetor gradiente de uma função qualquer, ele estará sempre perpendicular à curva de nível, indicando nesse caso aqui a maior taxa de variação. Se eu pensar nesse sentido aqui, no sentido oposto, também perpendicular, vai indicar para nós a menor taxa de variação, uma taxa de variação então negativa, ok? Então esse aqui é uma boa representação, a gente consegue interpretar bem aqui o que vem a ser o vetor gradiente, trabalhando com a ideia de curvas de nível, né? Que são os exemplos mais simples que a gente tem. Perfeito? Logo, logo a gente vem com mais um exemplo. Bom, pessoal, como último exemplo, nós vamos passar aqui para vocês a ideia de curva de nível e para a gente entender, né, e finalizarmos essa ideia do que vem a ser um vetor gradiente. Eu tenho aqui uma curva de nível, né, de uma região qualquer, e essa curva de nível ela tem altitudes de 50 metros, 100 metros, 200, 250 até 350 metros. A gente pode observar aqui pelo corte longitudinal que eu fiz nessa curva de nível. Isso quer dizer o seguinte, essa pessoa está saindo de A e indo para B. Eu vou mudar a posição aqui para você verificar como é que modifica, então, a altitude em relação às curvas de nível. Então, vamos supor
que essa região aqui, ó, seja o centro de Diamantina. Perfeito? Então você vai partir do centro de Diamantina, vai fazer todo um percurso, vai subir aqui e tal, e vai chegar aqui na universidade, na UFVJM, campo JK. Perfeito? Então aqui é o campo JK. Esse ponto aqui, esse ponto está a 1.384 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a cidade de Diamantina está aqui a 1.000 metros, 1.200 metros de altitude. Tá bom? Estou chutando um pouquinho, mas acredito que seja isso mesmo. 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então você vai fazer todo esse percurso aqui, ó, né? Você pode observar que aqui nas linhas, nós temos as linhas, as curvas de nível, né? Esse aqui seria o vetor gradiente seu, né? Vetor gradiente total seu. Mas em cada ponto, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, você pode observar que a taxa de variação aqui na subida sua é muito maior, ou seja, o gradiente, o vetor gradiente do seu deslocamento aqui, ele é muito maior, por exemplo, do que o vetor gradiente do seu deslocamento aqui, ó, né? Que eu vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. Então, o vetor gradiente do deslocamento seu no ponto 2, ele é maior do que o vetor gradiente do seu deslocamento no ponto 1. A gente pode observar isso facilmente, né? A taxa de variação na sua subida aqui é muito maior do que aqui. Aqui é praticamente plano, né? É uma regiãozinha ali na subida para a universidade que você pode ultrapassar alguns carros, não tem tanta curva, né? Então é uma região bastante interessante aqui, né? Então, nesse momento eu posso modificar também o seu ponto de partida. Eu vou modificando totalmente aqui a região sua, para onde você está passando, ó. Olha como é que ficou essa região aqui, ó. Vamos ver que interessante aqui. Vamos limpar tudo isso aqui para a gente ter uma ideia. Olha aqui como é que isso é bastante interessante. Eu estou partindo de um ponto de aproximadamente aqui 0 metros de altitude, ó. Estou chegando aqui no ponto B a 0 metros de altitude também, mas olha só o cume. Eu cheguei nesse ponto alto aqui, ó. E ele é exatamente esses 350 metros aqui, ó. Então observe aqui nesse momento aqui, ó, a sua taxa de variação, né? O seu vetor gradiente aqui de uma função qualquer, né? O vetor gradiente de uma função qualquer nesse momento. Olha a taxa de variação sua aqui nesse ponto, como ela é grande, né? E importante, quando você está subindo a montanha, essa taxa de variação ela é positiva. Se você estiver descendo a montanha, pode ser que observe que o desenho é praticamente o mesmo, então você vai ter a mesma taxa de variação. Porém, como você está descendo a montanha, essa taxa de variação é negativa. Você vai aqui, sei lá, dos 350 metros para 250 metros. Aqui você ia de 250 para 350. Então, houve uma variação aqui positiva. Aqui houve a mesma variação, 100 metros. No entanto, você veio de 350 para 250. Você variou negativamente, então. A variação é a mesma, porém negativo. A mesma coisa aconteceria se nós estivéssemos trabalhando com, por exemplo, uma variação de temperatura. Deixa eu mexer um pouquinho nesse ponto B aqui, ó. Vamos alterar um pouquinho a nossa forma aqui, ó. Bastante aqui, ó. Aqui, bem interessante nesse momento. Observe que desse ponto até esse ponto aqui, onde você está passando aqui no começo, ó, não teve tanta variação nas linhas de nível, né? A variação de temperatura sua, o gradiente da temperatura, ficou praticamente constante, né? Não teve variação, grande variação na taxa, né, da temperatura. Vamos supor aqui uma temperatura de 25 graus Celsius e aqui uma variação, de repente, sei lá, de 26 graus Celsius. Então, uma taxa de variação de 1 grau Celsius para cada metro que você deslocou aqui, alguma coisa assim. Mas você pode observar que aqui está um pouquinho mais alto, né? Então, aqui, de repente, né, nesse momento aqui, ó, nesse instante, você teve uma taxa de variação de temperatura um pouco maior. Né? Supondo que aqui a temperatura estava sem nuvem naquele dia e tal, estava sem vento, então a temperatura teve uma tendência a aumentar nesse momento aqui.
O que pode acontecer também da temperatura cair. Você subiu uma montanha, estava ventando muito e a temperatura caiu. Então houve uma taxa de variação da temperatura negativa, houve uma queda na temperatura. Isso acontece muito facilmente aqui em Diamantina. Às vezes você está lá embaixo na cidade e você está sentindo um calor imenso. Você vem aqui para a universidade aqui em cima, está ventando bastante, né? E você tem até que colocar agasalho. Quer dizer, houve uma variação na taxa de temperatura e essa variação foi uma variação negativa. Lá embaixo, de repente, a temperatura estava 26 e aqui em cima a temperatura estava 22 graus Celsius, né? Então, esse vetor gradiente vai indicar justamente onde ocorreu a maior variação na taxa, né, da temperatura para cada metro, para cada quilômetro que você subiu aqui. Perfeito? Então não posso esquecer. O vetor gradiente ele é um vetor que indica a direção e o sentido de onde ocorreu a maior taxa de variação na unidade de temperatura, de comprimento, de campo, de tempo. Tá? Então ele vai indicar esta grandeza. Então bastante cuidado quando formos trabalhar com vetor gradiente. Ok? Abraço, é isso então.